Vamos lá então, galera, oficialmente iniciando nossa terceira aula dessa série de 5 sobre métodos de estudo. Hoje a aula tá assim, ó, fantástica também, incrível, de pirar a cabeça. Eu estava comentando antes aqui nos bastidores, quando eu estava preparando os slides dessa aula, eu já estava ficando empolgado, porque eu estava vendo assim que estava ficando muito legal. Eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar muito. E o assunto dessa aula, vocês já estão olhando aí, é estudando uma aula antes, durante e depois. Então, uma das coisas mais importantes que a gente sempre tem que lembrar quando está estudando é a famosa curva de esquecimento do Ebbinghaus. E aí agora eu quero te mostrar uma outra curva que quando a gente pesquisa essa daí no Google, comumente aparece. O que essa curva aqui está te mostrando? Ó? Como é muito rápido esquecer, então convém que horas depois a curva vermelha tu já faça uma revisão, ok? Mas depois dessa revisão, se tu não fizer mais nada, vai cair a taxa de retenção. Para isso não acontecer, se no dia seguinte tu fizer uma revisão, vai cair depois também. Mas olha só como está caindo menos, o que significa que tu está retendo mais. Uma semana depois, faz mais uma. Uma semana depois, faz mais uma. E aí essa curva aqui, ela é polêmica. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, essas porcentagens aí nem sempre vão valer para nós. Por quê? Porque o estudo desse cara aí foi decorando sílabas sem sentido. Então, isso aqui vale para sílabas sem sentido. Tipo assim, sílabas sem sentido é uma coisa que a gente não tem nenhuma conexão cerebral com isso, entendem? Já as coisas que a gente aprende, a gente já traz um conhecimento prévio, às vezes menor, às vezes maior, sempre presente. E tem uma outra coisa que influencia muito isso daqui, que é a Suzane Ribeiro, que eu já recomendei para vocês seguirem no YouTube e assistirem os vídeos dela, porque ela é a rainha dos métodos de estudo da internet. Ela faz esse X aí nessa curva, por quê? Porque ela fala que o mais importante para a gente considerar, além de um cronograma de revisões e de estudo, que nem o tema da aula de hoje, na semana que vem a aula vai ser sobre como revisar, é como você vai estudar. Então, dependendo do método que você vai empregar nessas revisões, elas vão ser mais ou menos eficientes na retenção do conteúdo. E aí, na nossa aula passada, a gente viu o quê? Que quando a gente estuda para fazer a prática de recordação, o Active Recall, a gente consegue ter um resultado melhor em testes que nós fizemos uma semana depois, quando comparado com só estudar, que seria a barra amarela, e estudar fazendo um mapa mental onde você pode colar. Então, a prática de tentar lembrar tudo que estudou, ela tem muito mais eficiência. Então, Active Recall é a maneira, prática de recordação, prática de recuperação, é tudo a mesma coisa, que é tentar lembrar das coisas sem colar, é a maneira show da gente conseguir guardar mais as coisas, a gente mandar mais as coisas para a memória de longo prazo. Portanto, dependendo da maneira como tu faz isso, essa curva vai ter diferentes resultados, é isso que a Suzane nos alerta naquele vídeo. E aí, olha só, para a gente entender como é que a gente estuda uma aula, como é que a gente aprende assim um novo grande assunto, eu quero trazer uma analogia aqui para vocês. O conteúdo de cada aula, está escrito aqui, é como se fosse um quebra-cabeças que o professor ensina a montar. Então eu vou mostrar esse vídeo aqui que eu achei lá no YouTube, onde ele te mostra a montagem de um quebra-cabeça. Então, só antes de começar, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ó. Quando começa, as peças todas embaralhadas. E aí, qual é a tática? Começa com as bordas, aí depois vai pegando peças da mesma cor, vão olhando aí. Aí tu começa a juntar gravuras, mas essas gravuras elas estão isoladas. Mas tu vai juntando outras gravuras, por enquanto, no início elas estão todas isoladas, mas daqui a pouco elas vão começar a se conectar umas com as outras. Olha só, então eu vou parar o vídeo. Agora, a gente já tem aqui ó, o Jesus quase conectado com a mesa e a mesa já conectada com o jarro. Antes eles estavam todos separados. E quanto mais a gente monta o quebra-cabeça, mais minifiguras em diferentes lugares do quebra-cabeça vão se formando e elas vão se juntando, elas vão se integrando. E quando a gente chega na fase final da montagem do quebra-cabeça, vocês estão olhando aí, só faltam algumas lacunas perdidas, um pouquinho lá, um pouquinho cá, praticamente todas as figuras tu já fez, inclusive
Inclusive, muito interessante, quais são as figuras que ficaram por último no quebra-cabeça? As mais difíceis. E, meu Deus do céu, como essa analogia é parecida com o dia a dia. As mais difíceis sempre são as que ficam no final. E aí, quando vai finalizando ali e tal, vai indo para frente, pronto, terminei. Matei o quebra-cabeça, última peça. Entendem? Então, olha só como é que foi o processo. Deixa eu passar aqui no slide. Só foi possível montar o quebra-cabeça porque a gente ficava o tempo todo olhando a fotografia. Olhar a fotografia inteira é essencial para a gente conseguir ter êxito e montar o quebra-cabeça. Então, olha só. Vamos imaginar agora a gente aqui numa aula. Quando a gente chega na aula, sem nunca ter visto conteúdo na vida, como é que a gente está? As peças todas embaralhadas. Qualquer palavra que tu falar, cara, tu não vai entender direito o que está falando. Mas a gente começa a montar ele, primeiro pelas bordas. Depois, pegando pecinhas mais ou menos parecidas. Depois, juntando pecinhas, sabe? Então aqui já tá, juntou, aqui embaixo já juntou. E a gente vai, dessa maneira, construindo cada vez mais. Até que chega um ponto que tem poucas lacunas. E aí, o que a gente tem que se perguntar quando a gente está chegando numa aula? Em qual estágio da montagem do quebra-cabeças de um determinado conteúdo nós estamos? Por exemplo, onde eu estou quando o assunto é eletromagnetismo, que é a matéria mais difícil de física, que é a matéria que os alunos mais acusam ter dificuldade no vestibular. Eu devo estar aí no 1. Ah, não, eletromagnetismo sem nada. Fala aqueles nomes lá, eu nem sei o que é, eu não consigo nem relacionar coisa com coisa, eu estou no 1. Mas para determinados conteúdos, eu chego no 2. Como é que é o 2? Eu tenho uma noção do todo, eu sei o que é angiospermas, eu sei o que é aqui em cima polinização, eu sei o que é aqui embaixo dispersão da semente, mas, cara, é isso aí. Eu só sei o básico. E eu não entendo a relação entre dispersão e polinização, eu tô longe. Ou eu posso chegar no estágio 3, olha ali como é que é tu chegar no estágio 3. Tu já chega com a mesa pronta, além do quadro do Jesus e do jarro. E eu já juntei o jarro com a mesa, ou seja, eu já fiz uma conexão entre um pedacinho da matéria e outro. Ou eu posso chegar no estágio 4, com o quebra-cabeças, ainda com bastante pendências, mas tem mais coisas desse quebra-cabeça que eu já sei do que coisas que eu não sei. Ou aqueles alunos que já manjam muito de cada aula, chegam com um número médio de lacunas, mas já conhecem um pouquinho de cada um dos grandes elementos que compõem aquela aula, ou ele chega com poucas lacunas. Então, galera, é muito importante vocês perceberem isso. Quando a gente chega numa aula, dependendo do conteúdo, a gente já chega sabendo mais. A gente já chega com o quebra-cabeça mais próximo de estar pronto, ou já sabendo menos, ou seja, distante de estar pronto, ou seja, vai ter que remar muito. E essa consciência, ela é muito importante que a gente tenha para cada conteúdo que a gente vai assistir, especialmente os das matérias peso, que são aquelas que vão alavancar as nossas notas. E o que eu noto muito, que para mim, assim, tem sido um alvo assim, de muita preocupação. Os alunos, eles não têm a menor ideia de como é que eles estão em cada uma dessas, o que eles sabem de cada aula que eles chegam. E isso, galera, eu vou mostrar para vocês hoje, faz toda a diferença para o desempenho que a gente vai ter na aula ser superior, médio ou inferior. Então, tentem imaginar uma aula dessa maneira. O professor na aula ele vai ensinar a montar o quebra-cabeça. E vocês chegam na aula com diferentes conhecimentos sobre esse quebra-cabeça. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender. Para montar o quebra-cabeça, eu tenho que ter uma noção de como é que é a foto inteira. Senão, eu não consigo fazer as relações entre as partes da matéria que são tão necessárias para me ajudar na memorização. Então, por causa disso, e pensando nessa analogia do quebra-cabeças, que eu acho tão incrível, sabe? Por exemplo, um aluno de primeiro ano de cursinho que nunca fez nada no colégio, na maioria das aulas, ele vai chegar no estágio 1, 2, e aquela matéria que ele gostava mais, ele vai chegar no estágio 3.
Já aquele aluno que está quase passando, que fez 790, que ficou em 67 na URGS e não vai passar por 4, 5 vagas, na maioria das aulas, ele deve estar nos estágios 5 e 6. Em algumas aulas, ele deve estar no estágio 4, talvez 3. Mas esse aluno, nenhuma aula, nenhum conteúdo, ele está no estágio 2. E eu tenho certeza, até eletromagnetismo, ele deve estar no 3. Entendem? Então, cada um de nós, em cada aula, está num desses estágios aí. Por isso que essa analogia do quebra-cabeça, ela é tão boa e ela me empolga tanto, porque ela praticamente não tem falhas quando a gente vai comparar lá com a vida real. Por isso que eu te adoro, a analogia do quebra-cabeças, que a Bárbara Oakley, eu gosto de dar os créditos, né? No livro Aprendendo a Aprender, me ensinou. E aí agora eu estou passando essa analogia tão boa para vocês. E aí, pensando nisso, eu trago aqui uma proposta de como vocês devem se preparar para cada aula. E essa proposta, se vocês seguirem à risca, eu tenho certeza, vai dar um boost no desempenho de vocês, porque ela tem técnica. Tudo que as pessoas não fazem com relação a isso é técnica. Então, antes de mostrar essa técnica que eu vou apresentar para vocês, que eu vou propor para vocês, eu quero fazer assim, como é a vida do aluno mediano. E o aluno mediano é aquele que está na média. O aluno mediano é aquele que, sabe, ele está isotônico com relação ao seu meio, usando a analogia da biologia, ele não faz nenhuma força para se diferenciar. Então, esse cara, ele vai para a aula sabendo que tem biologia, história e química. Ou se for um curso por disciplina, ele vai para a aula sabendo que no primeiro horário vai ter biologia, no segundo horário vai ter história. Num cursinho, muitas vezes, o aluno vai para a aula e nem sabe que aula vai ter. Ele chega lá e beleza. Até que semanas depois ele vai decorando. E ele não faz a menor ideia que aula ele vai ter. Então, quando o professor começa a dar aula, que ele descobre, hoje eu vou ter aula de genética. Entende? E aí ele vai ter aquela aula para se ocupar. E geralmente é muito estressante essa aula se o aluno está a fim de aprender. Por quê? Porque se ele sabe pouco, ele tem que se ocupar de duas coisas. Ele tem que se ocupar de entender o que o professor está falando e ele tem que se ocupar de fazer as relações entre o que o professor está falando. E se ele é um aluno que não consegue prestar atenção sem ficar copiando coisas, um aluno que eu também sou, se eu ficar sem copiar, cara, eu vou desfocar. Eu preciso copiar para manter a minha atenção. Eu sou muito distraído, é uma característica minha. Ele também vai ter que despender um tempo da aula anotando. E acaba anotando o que o professor está falando, ou anotando o que está no quadro. Quase sempre ele só copia o que está no quadro, porque é mais cômodo. Ou ele copia as frases que o professor falou, sabe? Ou ele não faz nada mesmo, e fica lá, sabe, se distraindo toda hora, e ele volta, ele se distrai, ele volta, entende? Beleza. E aí ele não conseguiu fazer nada direito, porque ele tinha muita coisa para fazer naquela aula, porque aquela era uma aula que ele não sabia muito, entendeu? Ele não sabia quase nada de genética. Aí ele chega em casa e falam para ele tem que estudar. E ele tem boa vontade, ele quer estudar. E aí ele faz a coisa assim que todo aluno um dia fez e que todo aluno tem que parar de fazer hoje para sempre. Eu vou passar limpo a aula. E aí ele pega todo aquele conteúdo que foi visto na aula e ele escreve no caderno tudo de novo. E ele fica assim, ele pega o jogo de canetas coloridas dele, e o meu tá simplório, né? Ele abre aquele arsenal, entendeu? Que não tem bala, mas tem, sabe, um arsenal de 60 tipos diferentes, estabilos nos mais variadas cores. E ele fica um tempão lá concentrado muito mais na cor que vai ser cada coisa e só copiando mecanicamente o que está no livro ou passando ali para o quadro do professor. E aí ele reclama que já passou 1h45, ele não terminou. Mas passou 1h45, no meu horário de estudos, 1h45 é o que tem. Então eu parei agora, porque depois de uma hora tem que parar. Eu vou fazer meu lanche, vou tomar minha água, vou estudar outra coisa. E aí quando 4 a 5 dias depois eu for estudar de novo aquilo, era o horário que tinha que fazer os exercícios, aí ele vai terminar de passar limpo, e aí não vai dar tempo quase de fazer os exercícios, ele vai fazer rápido os exercícios, ele vai ter dificuldade de fazer os exercícios, inclusive, porque ele já nem lembra de quase nada do que ele fez há 4, 5 dias atrás, porque ele fez o método
do resumo copiando e o método do resumo copiando tem uma baixa retenção, como os estudos da aula 2 mostraram. E aí não vai bem. E aí quando ele não vai bem, ele se frustra, porque ele ficou 2 horas e pouco se dedicando, fazendo um resumo. Então ele acha que por causa disso ele vai arrasar, porque quem faz resumo acha que está aprendendo. Eu mostrei isso na nossa aula 2 e daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Então ele fez uma lista de 40 exercícios e na cabeça dele o grande objetivo daquela lista era ele fazer 38. E aí ele faz 28. E aí ele se frustra porque ele errou 12. Ele se frustra porque ele ficou um tempão lá estudando, passando a limpo, etc. Ele tinha uma expectativa de ir bem porque ele achava assim que ele estava aprendendo muito, como todo mundo que faz um resumo acha que está. E aí ele vai mal, ele não tira a nota que ele queria. E ele fica tão... E aí acabou o tempo, inclusive. Não tem mais tempo e ele está estressado, então ele não vai mais olhar aqueles exercícios. E ele vai para a próxima aula. E ele vai seguir sem ter aprendido um monte de coisa. E aí, como ele não vai rever aquilo de novo, porque ele não tem uma estratégia de revisão, ele a curva de esquecimento vai se abater sobre ele, porque ele usou métodos de estudo fraco, porque ele só teve emoções negativas com aquilo, e aí ele vai... E aí, cara, não vai lembrar de nada. Quando chegar a aula de revisão, lá em outubro, novembro, dezembro, parece que ele está aprendendo de novo aquilo. Quem nunca fez uma aula de revisão em outubro, novembro e não sentiu que estava aprendendo mais do que quando estava aprendendo, quando viu a aula pela primeira vez? Claro, quando viu a aula de revisão, está vendo de novo. Óbvio que tá. E aí tá vendo muito mais concentrado. Por quê? Porque tá perto da prova. Quando tá no revisão, os alunos são excelentes, cara, porque tá perto da prova. Então eles estão tudo ligado. Então ele tá afim de aprender, ele já tem uma base que ele aprendeu lá, quando aquele primeiro episódio com a genética trágico, sabe? Que ele nem se deu conta que é trágico, por sinal. E aí ali ele pega. Só que daí falta 2, 3 meses para a prova, não dá mais tempo. Aí ele tem que se matricular no cursinho de novo. Então esse ciclo vicioso que especialmente alunos de primeiro e segundo ano cometem no cursinho, é o que a gente tem que cortar na aula de hoje. Quem está no terceiro ano de cursinho para cima sabe do que eu estou falando, sabe, eu tenho certeza. Tá ali, pior, já fiz isso. Todo mundo já fez isso. Quem nunca fez isso, sabe, que atire a primeira pedra. Não tem ninguém, todo mundo já fez isso. Porque esse é o modus operandi da escola, fazer isso. É isso que a gente fez no colégio inteiro. Então a gente chega no cursinho e começa a fazer o que fez o colégio inteiro. Só que eu já falei isso em aula presencial. Eu vou falar aqui. O esquema do colégio não funciona para o cursinho. O esquema do colégio que é ter uma aulinha lá, aprender uma coisa, um dia antes da prova se matar estudando, aí a memória de longo prazo, de curto prazo fica triboa, porque tu estudou tudo de manhã e vai fazer a prova de tarde, aí faz a prova de tarde, acerta, vai bem, mas essas memórias que estão no curto prazo não vão para o longo prazo. E tu vai esquecer tudo. Que nem esqueceu a genética desse ano que eu acabei de trazer. Porque tá um caos essa técnica, tá um caos esse método. E ninguém nos ensina que tem um método que ajuda a gente a ficar bem mais eficiente e se livrar do cursinho, que é o meu grande objetivo, é que você se livre do cursinho. Entendeu? É antagônico para mim, porque eu trabalho no cursinho, eu quero que você se livre no cursinho. E o que eu quero é que vocês, inclusive, se livrem do cursinho, porque vão para a faculdade, inclusive indiquem o cursinho para outros coleguinhas que precisam, entendeu? É isso que a gente quer, no final das contas. Vamos falar a verdade aqui, entendeu? Vamos falar a verdade aqui. Eu não quero ninguém o ano que vem aqui comigo, eu quero todo mundo na faculdade. Então, vamos entender, tá? Como a gente pode fazer diferente da melhor maneira possível. Olha só. Quando você está estudando livros sobre métodos de estudo, muitos trazem uma técnica de leitura de livros para estudar, chamada de SQ3R. E essa técnica fala assim, ó, eu quero ler um livro para aprender uma coisa. Gente, ler um livro para aprender uma coisa é tipo assim, muito parecido com estudar uma aula, só que você vai estudar o livro, em vez de ver um professor falando, sabe? A matéria vai ser trazida para você por palavras escritas e não por um professor lá. Entende? Então, o que ele sugere? Primeiro, antes de começar a leitura de fato, você vai fazer o survey. O S aqui, o primeiro S é de survey. Você vai explorar, você vai folhear o livro e vai ver quais são os principais tópicos, subtópicos, entender do que se trata. Se no finalzinho do capítulo tiver um resumo, é sempre legal começar pelo resumo do capítulo, porque tu já tem uma noção do que vai ser trabalhado. Aí depois você fecha o livro e se pergunta, question. Esse aqui é de question. O que eu já sei desse capítulo, o que eu não sei, entendeu? Aí eu vou estudar um livro de história aqui, e aí eu vou ler sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. O que eu sei sobre essa guerra?
Eu vou falar, tem o norte, eu lembro que ganhou, tem o sul, eu lembro que perdeu, tem o norte que era industrializado, tem o sul que era latifúndio, que era Brasil, o sul adorava um escravo, o norte queria abolir a escravidão, e aí você vai colocando as coisas que você lembra da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Aí quando, deu, é isso. Aí você vai ler. Aí tu vai ler, grifando, anotando, tem várias técnicas de leitura aí, tá? Para otimizar a leitura, mas o nosso ponto agora é otimizar a aula e não otimizar a leitura. E aí, por que 3R? Porque você vai fazer 3 tarefas que começam com R. A primeira é read, a segunda é recite, ou recite, não sei como é que é a pronúncia em inglês, que é você, depois que ler o livro, fechar e falar para você tudo que você aprendeu. Sabe? Tipo o auto podcast que eu ensinei no último slide da nossa aula passada. Sem olhar, se forçando, na hora, sacou? Recitar. E aí depois, por fim, você vai fazer o terceiro R, que é pegar o livro de novo e revisar. E revisar tudo que você viu. Tá? E aí, você vai pegar as coisas que durante o recitar você não conseguiu lembrar. E aí vai ficar mais completo. E aí é mais eficiente fazer isso, demora mais, mas é mais eficiente. Por quê? Porque você vai lembrar de mais coisas. Eu já falei para vocês, né, na outra aula, que eu li muitos livros de história, li alguns livros de história e sociologia, e eu me irrito porque eu me lembro muito pouco. Por quê? Porque eu fiz isso aí. E a minha leitura lá dos livros de história é parecida com vocês na aula. Eu chego no livro, não sei do que vai falar, saio lendo, depois não reviso, nunca mais olho, esqueço quase tudo. Muito pior do que vocês, porque vocês ainda tentam estudar em casa e tentam fazer exercício 4, 5 dias depois. Então vamos pegar esse método e adaptá-lo para a aula. Vamos lá. Primeira coisa. A gente tem, não sei se vocês perceberam, eu vou voltar lá para o início, eu vou voltar mesmo. Estudando uma aula antes, durante e depois. Galera, vocês já devem ter escutado algumas vezes. Dá uma olhada no que vai ser trabalhado antes. Na aula é muito precioso. Quando eu chego lá no curso presencial para dar aula, eu vejo alguns alunos lendo ali o material, dando uma olhadinha no material referente às coisas que eu vou falar. Mas a maioria não está fazendo isso. Alguns podem ter feito em casa, mas eu acho que a maioria não faz. E ao não fazer, a gente perde uma grande oportunidade de otimizar o nosso tempo, porque esse antes é rapidinho, mas, cara, é precioso. É uma rapidinha que faz muita diferença, que é muito valiosa. Porque, olha só, vamos voltar agora para cá. Então, você tem que olhar o todo. Você tem que olhar para o cronograma e ver. Hoje o Sor vai dar aula de respiração celular. É o conteúdo que eu estou dando essa semana nas minhas turmas. Sabe? E aí você vai folhear os livros lá, o livro, o capítulo, e você vai ver os tópicos, os subtópicos. Tem glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, o inferno na terra, isso aqui. Aí tem a fermentação, que gera menos ATP, a respiração gera mais ATP. Tu pode até lembrar que na primeira aula do ano, o senhor falou que a aeróbia gera mais ATP, a aerooxigênio, a fermentação gera menos ATP. Então você já pode, inclusive, se perguntar o que você já sabe daquilo e já ir fazendo conexões com o que você já viu em outras aulas e que vai ser complementado hoje. Beleza. E aí, nessa hora de se perguntar o que você já sabe sobre respiração celular, você vai descobrir se você está aqui, olha ali no slide, ó, no quebra-cabeça, se você está aqui ou se você tá aqui. Tipo assim, mais ou menos, né, galera? A gente não consegue ter tanta exatidão do que exatamente dá, mas tem uma ideia. Não, isso aqui, pô, já manjo bastante, né? Isso aqui, mais ou menos. Não, isso aqui, cara, é muito pouco, cara. Meu Deus do céu, o que é acetil-CoA, piruvato, ciclo de Krebs? Nunca vi na história. Então, é a primeira ali. Empossado disso, você vai assistir a aula. Entendeu? E aí, na aula, você vai estar assim, ó. Você vai chegar assim. Digamos que você avaliou que você estava assim. E a ideia é sair da aula assim. Você vai assistir a aula focando. Porque, primeira coisa, você vai assistir a aula já sabendo os tópicos que o professor vai dar. Porque você deu aquela olhadinha, cara, de 5 minutos. Então você não vai precisar gastar tempo na aula parando para pensar como é que o professor vai organizar a aula. Porque tu já meio que sabe como é que ele vai organizar a aula. Entende? Então tu vai poder, cada coisa que ele falar, tu vai lembrar, isso aí eu já sei um pouco. Isso aqui não sei nada. E aí, naquele que tu já sei um pouco, cara, tu vai focar. Mas naquele que tu não sabe nada, tu instantaneamente vai focar bem mais. Se tu não tivesse feito esse survey inicial e essa question inicial,
tu ia chegar, cara? Não ia dar tempo de parar para pensar nessas coisas, porque é aquela metralhadora de conteúdo e tu ia anotar, e tu ia, sabe, tentar anotar ali, tentar entender, e ao mesmo tempo, sabe? Não ia dar tempo de tu parar para reparar o que tu já sabia que tu não sabia. Vai na loucura. Aí, o que é o recitar? Estudar no mesmo dia de maneira ativa. E aí, quando a gente estuda no mesmo dia de maneira ativa, se da aula para casa a gente chegou assim, estudando de maneira ativa, olhem para o slide, a gente vem para cá. O estudo ativo é o que mais remove lacunas. E aí você estuda no mesmo dia. Beleza. Aí você espera as 4, 5, 6 dias e vai estudar de novo. Quando você for estudar de novo, o teu quebra-cabeça já vai estar assim. Olha ali. Por que ele vai estar pior? Porque tu esqueceu as coisas, curva de esquecimento. Mas, como tu estudou ativo, tu lembra de mais coisas, teu quebra-cabeça vai estar mais próximo de estar completo do que se tivesse estado passivo. E aí tu vai estudar de novo aquilo ali. E aí tu vai preencher ainda mais lacunas do que quando dava. E isso aí vai se perdendo ao longo do tempo. E aí por isso que não é o fim quando tu estudou 5 dias depois da aula. Aí que tem as estratégias de revisão que vão ser o nosso assunto da aula que vem. Beleza. E aí vamos agora, que a gente teve um geral da técnica, olhar em detalhe como fazer as 5 etapas, sabe? Então, olhem como eu estou aplicando a técnica que eu mesmo falei que é excelente. Eu mostrei para vocês como é o quebra-cabeça dessa técnica que eu estou ensinando. Eu já te mostrei as 5 etapas. Tu já sabe a ordem das etapas. Tu não vai precisar, sabe, tipo, ficar tão preocupado em organizar as coisas. Porque eu já organizei para ti e eu já vivo tudo. Agora a gente vai olhar em detalhe cada uma dessas etapas e como uma se interliga com a outra. Quem tem aula comigo sabe que em várias aulas eu utilizo essa estratégia. Porque eu acredito que ela é a melhor maneira da gente aprender. Então, primeira coisa, como é que a gente vai pegar uma visão geral do conteúdo? Eu vou ser bem concreto. Semana passada, no nosso curso de biologia, a aula foi sobre organelas. Então, antes da aula de organelas, o que seria legal? Ó? Olha ali como é que começa o texto, ó. Ele fala que o citoplasma é dividido em 3 regiões: citosol, citoesqueleto e organelas. E aí o item 4.1, olha que interessante. Citosol, pouquinho texto. 4.2, organelas. Jesus do céu, um monte de texto, um monte de organelas. E aí, continuando nas outras páginas, aí depois de 3 páginas de organelas, citoesqueleto. E aí citoesqueleto mais 2 páginas. E aí terminou o capítulo. Então, o que tu sabe? No quebra-cabeça dessa aula, tem o tema citosol, que é um pedaço pequenininho do quebra-cabeça. Organelas, que é um pedaço enorme do quebra-cabeça, e citoesqueleto, que é um pedaço intermediário em tamanho entre citosol e organelas. Beleza. Aí depois você vai olhar de novo e você vai ver os subtópicos. Citosol não tem nenhum subtópico, é pequenininho. Organelas tem retículo endoplasmático, liso e rugoso, tem complexo de Golgi, tem lisossomo, tem lá embaixo peroxissomo. Então você já sabe que que subimagens tem no quebra-cabeça organelas? Retículo rugoso. Aí você vai estudar que o rugoso é o que tem ribossomos por cima. Então o ribossomo é outra organela. Tem o liso, tem o Golgi, tem o lisossomo, tem o peroxissomo. Então tu já tem uma noção geral ali das organelas. Beleza. Aí você vai para outra página. Ah, tem mais uma organela ali. Ah, o vacúolo. Então peraí, bota o vacúolo. Aí você vai ver citoesqueleto. E o citoesqueleto tem 3 tipos de filamentos: o microtúbulo, o filamento intermediário e o filamento de actina. Ah, então peraí, então o citoesqueleto tem o microfilamento, que é o de actina, tem o filamento intermediário. Opa, não deu espaço para o microtúbulo, uma coisa super normal. A gente está estudando, fazendo um resumo, não deu espaço para coisa. Droga! Então não tem como ficar bonito, não vai começar tudo de novo. Então tu vai ter que dar um enjambre ali, vai ficar meio feio, azar, não tem como voltar no tempo, cara. E aí, microtúbulos. Ah, então essas são as organelas que o professor trouxe em casa. Aí, quando vocês forem estudar isso em casa, vocês vão assistir um vídeo mais conteúdo. E vocês vão descobrir que tem uma forma de peroxissomo chamada glioxissomo. Tá aqui ele. Aí, quando você está estudando citoesqueleto, você vai descobrir que tem uma organela chamada centríolo, que eu tinha que ter falado antes aqui e acabei me passando. Então, tá aqui o centríolo. Aí, na aula que vem, você vai descobrir que tem mais 2 organelas, mitocôndrio e cloroplasto. O professor não fala na aula de organelas, ele fala na aula de metabolismo energético. E aí, o quebra-cabeça já tem uma geral, entendeu? Você já consegue ver ele de longe. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Cada organela, cada componente desse aqui, é como se fosse um pequeno quebra-cabeça dentro do grande. O retículo rugoso tem várias informações, o liso tem várias informações, o peroxissomo tem várias informações, e eles se relacionam um com o outro, né?
Então, o quebra-cabeça que tem as informações de rugoso, ele se encaixa com o liso, mas se encaixa também com o ribossomo e ambos se encaixam com o Golgi. E o Golgi se encaixa com o lisossomo. Quem estuda aula de organelas entende melhor esses encaixes que eu estou fazendo. E no fim, todo mundo se encaixa com todo mundo numa espécie assim de teia. Entende? E é essa... Só que tudo isso que a gente está vendo é para ver em 5 minutos, entendeu? É para ver rapidão. E aí, a partir daí, o que eu já sei de tudo isso aqui? Então, você pode, antes da aula, rugoso eu me lembro bem mais ou menos até. Lisma, o centríolo eu sempre fui uma negação. Microfilamentos, isso eu não sei nada, sabe? Golgi, Golgi eu sei. Citosol, nem sei o que o senhor vai falar. Então, isso já te dá um norte. Quando você for para a aula, você já sabe quais organelas você tem uma noção, e nessas organelas, as coisas que tu repassou, tu vai conseguir automaticamente gravar e vai dar mais espaço para tua memória de trabalho, para tua memória de curto prazo, processar os detalhes. Nas organelas que tu não sabe nada, tu não vai conseguir processar tantos detalhes. Desculpa te falar isso, mas não vai. Então, tu vai ter que focar no básico e os detalhes vai ficar para depois no exercício, né? Que tu vai ficar sem os detalhes. Mas é que, cara, na aula não dá tudo. Então, se tu já chega sabendo muito, tu vai conseguir absorver mais detalhes. Se tu não chega sabendo nada, sabe? Tu tem que cuidar. Os detalhes, beleza, uma hora vai. Mas o básico, esse aí eu tenho que, pelo menos esse aí, sabendo. E aí você chega na aula. E aí tem aulas que são organizadas, como, por exemplo, essa minha aqui. E se você parar para olhar esse quadro aqui, ó, citosol, organelas membranosas, organelas não membranosas, sabe? Depois tem um quadro nessa aula só para o citoesqueleto. Então, eu aqui já organizo para vocês, porque eu gosto de mostrar o todo antes de ir para o detalhezinho. Mas tem professores que têm metodologias que, cara, ele vai pegar o citosol, vai falar tudo do citosol, vai pegar retículo rugoso, vai falar tudo do retículo rugoso, vai pegar o liso, vai falar tudo do liso. E aí tu é que vai ter que fazer esse trabalho de organizar o conteúdo nas caixinhas e ver como as caixinhas se relacionam. Entende? Às vezes precisa. Aí tem gente que fala assim que o professor não faz diferença. Tá aí organizar dessa maneira, para mim é uma grande ajuda que o professor dá para o aluno facilitar os seus estudos em casa e conseguir focar em práticas ativas que vão ajudar ele na memória de longo prazo. E aí o que fazer na aula, que é estágio 3 lá da nossa técnica, depende muito do nível que você chegou, de como está a montagem do quebra-cabeças na sua cabeça. Mas antes eu quero trazer uma provocação aqui muito importante, que é a seguinte, cara, eu tenho que andar logo, sabe? Digamos que tu vai fazer uma aula de violão. Então vai ter um professor e, evidentemente, ele tem que tocar para que tu consiga aprender. E aí tu pode assistir a aula de violão de duas maneiras. Primeira maneira, você assiste a aula sem violão, com um caderno. E você anota tudo que o professor... o acorde tal, é o dedinho aqui, o dedinho aqui, o dedinho aqui. Essa música, o primeiro acorde é esse, né? Para trocar o acorde, se usar o dedinho tal é melhor. Então anota tudo, tudo, tudo. Não pega no violão, anota tudo. Sabe? E não tenta nada sozinho. Só vai anotando. Só vai, sabe, copiando. E depois em casa, agora eu vou tentar tocar sozinho. Já, imagina uma outra maneira. Eu vou assistir a aula tocando o violão. E enquanto o professor toca, eu já tento repetir. Qual vocês acham que vai dar mais certo? Óbvio, tentar assistir a aula já tocando o violão. O que muitos alunos fazem quando eu estou dando aula, isso aí, assistir sem o violão, anotando no papel. Gente, quando eu dou aula, quando qualquer professor dá aula, ele está ensinando a montar quebra-cabeça. E o que é o ideal? É durante a aula, tu ir montando o quebra-cabeça junto. Quando você só fica fazendo aquele modelo de aluno que eu trouxe antes, tenta se organizar, tenta copiar tudo, quer entender e não consegue fazer nada, o cara não está tentando tocar violão, sabe? Ele está perdidaço na história, só copiando o quadro, só copiando tudo que o professor fala. Cadê a atividade? O professor pergunta uma coisa, o cara não responde. Aí fica lá o professor perguntando o negócio, aquela turma em silêncio. Às vezes está todo mundo respondendo mentalmente, está com timidez. Às vezes nem está nem tentando, sabe? Então, você tem que ser ativo na aula. Você tem que ser ativo na aula. Você pode até estar parado, mas a mente
tem que estar ativa, se perguntando como é que esse conteúdo se organiza, sabe? O que é cada tópico, que tipo de padrões o professor está explicando numa aula de matemática, sabe? Como é que eu desempaco desse exercício, eu desempacaria desse exercício em casa numa aula de física, sabe? A mesma coisa. Numa aula de história, por que isso aqui aconteceu daquilo? Então você tem que estar com a mente ativa na aula, então tem que estar muito concentrado na aula. Estar ativo na aula é assistir tocando violão. Está passivo na aula lá, sabe? Com 10 cores de canetas diferentes, alternando o que está escrevendo na aula. Cara, ou tu pensa na caneta ou tu pensa no conteúdo. Não tem como pensar nos dois. Sabe? Eu já tive aluno que sabe, ficou uma máquina copiando não sei o que, e pega caneta não sei o que, coisa e tal. Eu fico pensando, ela tá parando para entender o que eu estou dizendo, ou ela está mais preocupada na cor da caneta que ela vai usar. Sabe? Então é uma reflexão que a gente tem que ter, porque todo mundo já assistiu a aula sem o violão, só copiando tudo que o professor está falando, sabe? E o desafio é assistir a aula ativa, tocando violão junto, sabe? Então você tem que chegar na aula e entender qual desses 6 estágios que tu tá. E entender que se tu tá no estágio 5 ou 6, aí tu já vai conseguir prever muitas coisas que o professor vai falar e a aula vai ser assim, ó, muito revisão. Quanto mais perto tu tá do estágio 6, mais a aula de revisão. E aí, cada detalhezinho que o professor falar, ops, eu não sabia, ops, eu não vou lembrar, daí tu anota pontualmente. Agora, se tu está no estágio 1, 2 ou 3, aí tu vai ter que comer mais feijão. Aí não espere já sair da aula sabendo todos os detalhezinhos. Não vai conseguir. Desculpa falar, não vai conseguir. Não quer dizer, na aula não vai conseguir. Em casa pode conseguir. Mas na aula, você tem que focar no geral, você tem que focar no basicão, você tem que focar no todo. E durante a aula, sempre tentar fazer o máximo possível de relações com outras matérias. E quando o professor faz essas relações, ele te ajuda. Quando ele não faz, ele te atrapalha. E o professor que faz as relações, ele se destaca como um bom professor. Por quê? Porque ele vai te ajudar a lembrar das coisas no futuro, que é o grande papel do professor, te ajudar a lembrar das coisas do futuro. Então, quando você está na aula e está ativo, o cérebro está que nem na direita. As redes neurais, elas estão se conversando. E quanto mais as redes neurais se conversam, mais fácil é para ti encontrar uma dessas redes que participou da conversa no futuro. Agora, quanto menos elas se relacionam, mais difícil é encontrar a rede neural no futuro. Por isso que quanto mais relações tu fizer, mais fácil é depois, né, tu encontrar o caminho daquela rede neural, que é aquela memória que tu, de uma coisa que tu viu 4 meses atrás, tu ainda assim consegue lembrar. Então as conexões são muito importantes. O que mais? Quanto mais emocionante for a aula, melhor, sabe? Uma piada faz a gente lembrar das coisas, sabe? Uma história emocionante faz a gente lembrar das coisas, uma situação inusitada faz a gente lembrar das coisas. Então chegar na aula em good vibes ajuda demais a gente a conseguir achar legal uma coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu noto muito. Os alunos de primeiro ano de colégio que fazem aula de tarde, eles acham a biologia legal. Aí ao longo do cursinho tu vai perdendo amor pela biologia. Porque assim, tu vai ficando puto da cara, desculpa falar, não, mas tu vai ficando indignado que tu não passa. E aí tu vai perdendo o amor pelo conteúdo. Então, tentar enxergar o legal de cada conteúdo é uma coisa que ao longo do cursinho tu vai perdendo. Quanto mais tempo tu fica no cursinho, menos tu consegue enxergar o legal de cada matéria. Porque mais estressado tu tá, tu ainda tá no cursinho. Então, tentar enxergar o legal de cada matéria, porque todas as matérias são legais, sabe? Ajuda demais a lembrar no futuro. E terceiro, quanto mais vezes você repetir, melhor. Então, se tu fez aquele survey, aquela prévia, e te perguntou o que tu já sabia, quando tu for na aula, não vai ser a primeira vez que tu vai ter visto o negócio, vai ser no mínimo a terceira, porque quando tu folheou o livro, tu viu uma, porque quando tu tentou lembrar, tu já sabia, se tu já sabia alguma coisa, algumas tu já viu 2 e na aula vai ser a terceira. E quanto mais vezes tu repete, menor a probabilidade de esquecer, curva de esquecimento. Daí, mais uma das vantagens de dar essa olhadinha de 10 minutos. Gente, eu preciso convencer vocês a dar uma olhadinha no que vai ter na aula antes da aula começar. Meu Deus do céu, isso ajuda demais, isso ajuda demais. E é muito difícil pegar esse hábito, é muito difícil pegar esse hábito. Hábitos são difíceis de pegar, mas se esforcem para pegar, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí, o que você faz na aula mesmo? Muito concentrado, focando naquelas coisas que tu sabe que tu não manja bem, se sabe muito nas lacunas, se sabe médio nas coisas que sabe que não manja, se não sabe nada no básico de tudo. E aí você pode fazer anotações em aula. E a anotação, cara,
essa tá média em beleza, né? Para mim não tá bonita nem feia. Podia estar melhor, podia estar pior. As minhas são piores, porque as minhas são monocromáticas. Porque eu não consigo, entendeu? Ficar dividindo espaço na minha cabeça para cores diferentes durante a aula. Depois, quando eu for fazer um resumo de preferência sem olhar, daí eu posso investir nas cores. Mas na aula eu prefiro de, monocromático, para não precisar ficar pensando. Na maioria das hipóteses, aquela caneta Bic 4 cores, sabe? Eu adoro aquela caneta Bic 4 cores, sabe? 10 em 10 guris adoram aquela caneta Bic 4 cores. E as meninas têm, muitas vezes, resistência com ela. Não, porque eu posso pegar 6 e tal. Mas dá mais trabalho mecânico, entendeu? Um trabalho que tu podia estar, né, desempenhando, focando em entender aquela matéria. Outra coisa que muita gente faz, se o material didático é bom e está sincronizado com a aula, uma coisa que nos grupos por disciplina, que é o próprio professor que faz o material, acontece quase sempre, aí tu pode assistir a aula e sublinhando as coisas mais importantes. Porque daí tu vai ter que procurar ativamente o que sublinhar, entendeu? E esse ativamente, né, vocês sabem, é o que vai fazer vocês lembrar das coisas no futuro. E é tão legal quando, por exemplo, você tem uma aula organizada e aí você sublinhou aqui, que no lisossomo as funções são a heterofagia, a autofagia e a autólise. E aí quando tu vai olhar o resumo do professor, lisossomos, digestão, heterofagia, autólise. E aí isso aqui te dá um guia do que tu tem que sublinhar. E só de tu olhar no quadro que o professor colocou isso e sublinhar aquelas coisas no texto, já ajuda um monte, entendeu? Para tu conseguir entender a parada depois. E ainda, inclusive, está escrito aqui em cima, por que não falar que ele é originado a partir do complexo de Golgi. E olha aqui o resumo do professor mostrando que o Golgi origina os lisossomos, sabe? Então, uma aula organizada ajuda demais vocês a conseguirem se organizar e entender melhor a matéria. E tem gente que gosta de fazer isso aí. O cara tá lá, ele não pega no lápis. Ele simplesmente fica parado olhando. Claro, não nessa pose aí, né? Parado olhando. E tem gente que consegue, eu já conheci alunos que conseguem simplesmente não anotar nada e só ficar olhando. E, cara, ele consegue focar, ele não perde a atenção. A cabeça dele tá fazendo todo esse trabalho que eu falei aqui para vocês, de organizar o conteúdo, de tentar entender cada parte, de fazer as relações, mas ele tem esse dom que eu não tenho de conseguir fazer tudo isso sem escrever. Eu, se não escrevo, começo a viajar. E tem gente que tá exatamente na mesma posição e tá viajando total, né? Que nem a gente já falou. E olha, eu vou falar para vocês como professor, tu olha no olhar, se o cara tá entendendo tudo que tu tá falando, os caras não tá entendendo nada do que tu tá falando, incidência. Porque quem não tá entendendo nada do que tu tá falando, se dispersa, se desinteressa, se entedia porque não tá entendendo nada. Agora, o cara que tá ali, te olhando, sei lá, ele não consegue ficar 1 hora concentrado em ti só porque é bonito, ou porque é feio, ou porque ele ficou no teu nariz grande, entendeu? É porque ele tá entendendo o que tu tá falando, cara. Então, se você é desses, não precisa se obrigar a fazer isso. Se rende para você fazer isso, cara, beleza. É o que eu falo nas nossas aulas. Cada aula nossa, eu dou 1 bilhão de ideias. E o grande segredo para essa aula dar certo é tu não abraçar todas as ideias. É tu abraçar as ideias que tu foi mais simpático e testar elas. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui do meu escritório, cara, que eu tô com calor. Consigo ficar com calor sentado só gesticulando para vocês. Já suando aqui, tá? Então, o grande segredo é tu olhar até, essa eu gostei, essa é uma boa ideia, isso eu achei legal, daí vai lá e faz. Entende? Então, beleza. Até agora, aprendemos como olhar todo o conteúdo, bem rápido. Aprendemos a fazer aquela listinha mental, evocando aquilo que a gente lembra daquilo, que a gente não lembra daquilo, para a gente tentar entender em que estágio a gente está da montagem do quebra-cabeças. Na aula, a gente aprende a montar o quebra-cabeças, mas o grande lugar onde a gente aprende a montar o quebra-cabeças não é na aula. Eu vou repetir. O grande lugar onde a gente aprende a montar o quebra-cabeças não é na aula. É em casa, estudando. Apesar da aula ser pré-requisito para estudar, é quando a gente estuda que a gente consegue aprender a montar, quando a gente está fazendo de fato. A aula é um guia, é um manual, entende? Mas é quando a gente começa a executar a tarefa do manual que a gente aprende de verdade. Então, a aula é pré-requisito para estudar? Sim. Mas no estudo é quando a gente rende mais. É quando a gente vai ter as práticas que vão fazer maior transferência para a memória de longo prazo. E aí o estudo ativo. E no dia. Vamos lembrar lá da nossa primeira aula, tá? Vocês não vão conseguir ler tudo aí porque a minha imagenzinha tá na frente. Tá? Que quando a gente transporta os aprendizados para a memória de longo prazo, a gente está consolidando as memórias. E é muito importante para consolidar as memórias ao máximo a gente estudar no mesmo dia. Porque sabe qual é o momento do dia que as memórias mais são transferidas para o longo prazo? Que as sinapses que a gente recém criou ficam fraquinhas, portanto, ficam mais fortes? É quando a gente dormiu.
E o cérebro, ele seleciona quais informações ele vai esquecer e quais informações ele vai lembrar. Então, galera, ontem alguém te falou o CPF para tu colocar lá e fazer o Pix rapidinho, tu decorou. Mas isso o teu cérebro não vai lembrar, porque isso é inútil. E o que, que o cérebro lembra? O cérebro lembra basicamente duas coisas. Alguma coisa que deu emoção. O que deu emoção significa para o cérebro que é importante. Vale a pena fortalecer essa memória. E 2, o que tu repetiu. O que tu repetiu deve ser importante. Lá para o hominídeo, quando ele se emocionava, devia ser importante. Lá para o hominídeo, quando ele repetia várias coisas, isso era um sinal de que era importante. Então, essas são as coisas que a gente mais lembra, ok? Então, tem que botar emoção e repetir. Por isso que é importante estudar de tarde. Tá? Por isso que é importante estudar de tarde. Por isso que é importante se faz aula de manhã. Por isso que é importante fazer um esforço para não estudar dia de noite. Nem que seja meia hora a aula, sabe? Porque é na hora do sono que a gente consolida a memória. Não só no sono, tá? Mas principalmente no sono. A do sono é muito mais eficiente. E aí, lembrar desse estudo que eu mostrei a aula passada. O pretinho fez 4 sessões de estudo seguida. O cinzinha, escuro, fez 3 sessões de estudo e 1 de teste. E o teste exercícios, né? Evocou, estudo ativo, active recall. E o quarto estudou só uma vez e se testou várias vezes. Então, 5 minutos depois, quem lembrava mais, o que tinha estudado 4 vezes. Quem lembrava menos, o que estudou uma vez e fez teste 3 vezes. Agora, uma semana depois, quando eles foram fazer uma prova, quem lembrava menos, olha como caiu quem lembrava, o que só estudou vertiginosamente, quem só fez passivo. Quem fez uma prática de evocação no fim, estudou 3 vezes, já foi bem melhor. Agora, quem estudou uma vez e só testou, foi quem foi melhor. Galera, esse primeiro S aqui, ele tem que ser a aula. A hora de entender conceitos é a aula. A hora de estudar é a aula. A hora de aprender é a aula. Em casa tem que ser prática de evocação. Tem que ser se testar de cara. Cara, não entra na minha cabeça o cara estudar a aula, chegar em casa e estudar mais a aula. Pelo amor de Deus, para que foi na aula então? Tu vai na aula para estudar. Se foi para aula para estudar, já estudou. Não tem que reestudar. Olha o resultado de reestudar aí nesses gráficos. Não, tu já vai para a prática. Porque a prática vai te fazer transferir mais as memórias para o longo prazo. E esse outro experimento mostra a mesma coisa. São vários artigos científicos que mostram a melhor maneira de tu mandar para a memória de longo prazo é a prática, é o estudo ativo, é tentar lembrar, é esforço, é isso que vai fazer tu ter sucesso. Então, como? Fazer um resumo sem olhar. Fazer um resumo sem olhar. Vai ficar horrível, vai ficar feio, bagaceiro, a letra feia, dane-se. Sabe? Ninguém disse que para passar tem que ficar as coisas bonitas. E aí depois que tu assim, ó, tiver gastado o cérebro, cara, dá um trabalhão. Aí tu vai completar o resumo, procurando as coisas. E aí cada coisa que tu achar, isso era isso. Isso era isso. Isso era isso. Mas essas coisas que a gente lembra do, isso era isso, a gente esquece muito fácil. Então, você pode fazer flashcards com o Anki, só com as coisas do resumo que você não lembrou. Ou você pode fazer aquele método de lista de perguntas que eu mostrei no Notion, só com o que você não errou, escrevendo as respostas. E quando for para a segunda sessão de estudos, testar sem olhar. Na verdade, testar sem olhar imediatamente e depois, quando for para outra sessão de estudos, testar sem olhar. Se tiver muito inseguro de já chegar e fazer direto o resumo sem olhar, você pode ler o material, ler as anotações de aula, fechar e fazer o resumo. Como Ali Abdaal, aquele cara que passou em Cambridge em primeiro, medicina, ensinou. Pega os erros, flashcard, lista de perguntas. E treina esses erros, porque esses erros são as coisas que tu não consegue lembrar. Então, se tu já não consegue lembrar, tendo visto de tarde, se tu não reforçar isso aí sim tu vai esquecer de vez, né? Curva de esquecimento. Auto-podcast. Um número crescente de alunos meus tem feito. O que é o auto-podcast? O cara chega em casa, que nem um maluco, que nem um louco, e ele começa a caminhar pela casa e começar a falar as coisas que o professor falou. Falando. Pessoal, quando tu fala, tu está estimulando a tua audição. São mais neurônios que estão sendo excitados, e quanto mais neurônios estão sendo excitados, maior a probabilidade de tu encontrar a informação no futuro, porque tem mais neurônios envolvidos. Então, a técnica de auto-podcast sem olhar para tentar lembrar de tudo que viu na aula é muito importante. E quando você assiste a aula, sabendo que de tarde, que de noite, que aquele mesmo dia vai se submeter a uma dessas técnicas, aí tu já assiste a aula com mais vontade, porque tu sabe que depois vai dar ruim. Então saber que tu vai estudar dessa maneira já te motiva na aula a ficar mais esperto, a ficar mais concentrado. E
Os mais experientes, mas eu não acho que só os mais experientes devam fazer isso, já podem iniciar direto com um teste de vestibular. No nosso material tem o Fixando Conteúdos, que traz as informações mais importantes. É ótimo e fundamental fazer sem olhar. E depois teste de vestibular. Alunos experientes, alunos que já estão assim, ó, com uma média boa, que já estão assim com quebra-cabeça mais para pronto do que para desmanchado, eles adoram fazer todos os exercícios no mesmo dia. E eu não vejo mal nenhum, já que fazer todos os exercícios, mesmo quem não, ou pelo menos metade, ou pelo menos 10, mesmo quem fez resumo lendo antes ou não lendo, fazendo outro podcast. Para mim, hoje é obrigatório, pelo menos, tu fazer 10 exercícios de todas as matérias no dia da aula. E por que é obrigatório? Por causa disso. Por causa disso é obrigatório. Por causa do que eu leio, de que todo mundo nesse negócio falando que é obrigatório. E dá medo. Dá medo. Sabe por que dá medo? Lembra disso aqui? Julgamento de aprendizado. Quem estudou uma vez só o material achava que ia ir melhor na prova do que quem estudou o material e depois ficou tentando lembrar de tudo que tinha estudado. E quem é que achou que ia melhor entre todos? Quem só estudou passivamente, estudou passivamente, estudou passivamente. Porque quando tu só estuda passivamente, tu passa o olho por todas as informações. E ao passar o olho por todas as informações, tu fica com uma ilusão de que tu vai lembrar daquilo no futuro, porque tu tá vendo tudo ali. Balela, não lembra de nada, não lembra pouco, não vou lá lembrar de nada. Agora, quem estuda, imagina, tu chegar em casa e começar com a lista de exercícios, começar com aquele fixando conteúdos. Se tu tá no iniciozinho, tu vai mal, tu vai errar vários, e tu vai ficar indignado porque errou vários. Não vai dar vontade de fazer, parece que não tá rendendo. Então, a tua expectativa de ir bem vai lá para baixo. Porque tu tá vendo tudo que tu não sabe ainda. Mas uma semana depois, tu vai melhor do que quem achava que ia melhor. É contra-intuitivo, porque o intuitivo é achar isso, é achar o contrário, é contra-intuitivo, mas funciona. E eu tenho alunos que têm aplicado as técnicas e têm me mandado mensagens, porque eu tenho pedido, me mandem mensagem, me mandem feedback, eles têm falado, cara, é inacreditável, eu fiz um fixando conteúdos e eu acertei quase todos sem olhar. Eu fiz um recordando e eu acertei quase todos sem olhar da aula de 2 semanas atrás, porque eu tô imerso nas técnicas ativas. Ok? Então, galera, quando a gente faz técnicas ativas, a gente sabe tudo que a gente não sabe. E aí a gente nota quando a gente sabe, como a gente não sabe bastante. Quando a gente faz técnicas passivas, a gente não sabe tudo que a gente não sabe, porque a gente não está se testando. E a gente fica com a ilusão de que sabe muito mais do que realmente está sabendo, tá? Então, as técnicas ativas, elas te machucam no início. Mas depois de um tempo, quando tu vê que elas, cara, estão funcionando, aí tu fica unstoppable today. Ninguém te para. Porque tu vê que o negócio tá dando certo e aí tu te motiva e aí só vai, brother. Só vai. Então, olha a aula antes, diagnostica em que estágio tu está, assiste a aula e tenta entender, concentrado, focando nas deficiências, em casa no mesmo dia para consolidar bem as memórias, tenta fazer o método ativo, mas vai esquecer um pouquinho das coisas. E aí o que a gente pode fazer? 4, 5 dias depois. Importantíssimo fazer 4, 5 dias depois. Porque ele vai esquecer. Então, tu vai ter que te esforçar para lembrar. E os cientistas têm visto que o esforço para lembrar, ele dá um resultado na memorização, galera, gigantesco, ok? Dá trabalho o estudo ativo. É frustrante o estudo ativo. Tu termina o estudo ativo com a cabeça cansada. Mas, cara, vai por mim. Dá muito resultado e tu vai ver que demora menos tempo do que o estudo passivo. Então, tu demora menos tempo estudando e tu vai melhor. Quer coisa melhor que isso? Sabe? Só que é contra-intuitivo. Então não dá vontade de começar. Mas depois que tu começa e fica disciplinado e aguenta o tranco das primeiras semanas, meu Deus, tu vê que tu tá lembrando tudo. E aí tu vê que aquilo dá certo. E aí quando tu vê que aquilo tá dando certo, aí tu não para. Aí tu nunca mais vai fazer um resumo copiando na tua vida. Então, o que os alunos fazem geralmente 4 a 5 dias depois? Que é inclusive o que eu recomendo fazer no meu vídeo de horário de estudo, que começou a ficar obsoleto perto das técnicas novas que eu estou aprendendo agora. Fazer os exercícios. Excelente, sabe? E, muito importante, fazer uma correção aprofundada. Isso aí muita gente não faz. Como é que é? O cara vai lá, 25, acertei. 26, acertei. 27, acertei. 28, errei.
Aí, como eu falei antes, ele achava que ia fazer 40, de 40, e ele fez 28, ele fez 26. E ele já está tristressadão que foi mal. Então ele nem olha os exercícios. Ele acha que está fazendo exercício para se testar. A gente não faz exercício para se testar. A gente não faz simulado para se testar. A gente faz exercício simulado para aprender. É uma técnica de estudo. Então, você tem que olhar o que você errou e ir atrás. Senão não valeu a pena nada. Não valeu tanto a pena fazer. Cada exercício que você acertou, legal, revisou. Cada exercício que você errou, legal, eu tenho que revisar isso. E só com o que eu sei não é suficiente. Melhor errar agora do que na prova. Como é que é uma correção aprofundada? Você vai pegar aqueles 13, 14 exercícios e vai dar trabalho fazer isso. Por isso que não pode perder tanto tempo fazendo resumo, estudando de maneira passiva. Tem que ir logo para o exercício para dar tempo de corrigir os que tu errou. De um jeito bom. E aí que é o quê? Então, o lisossom, bababá, correta. Esse aqui eu quero até acompanhar com vocês uma por uma. Como é que é uma correção boa? É muito parecida com a que eu faço em aula, quando estou corrigindo o exercício. Quem é do prática de prova sabe. Então, a estrutura do lisossomo é revestida por 2 camadas de membrana. Não, é uma só. Então, em cada afirmativa, tu tem que identificar a palavra que faz aquela afirmativa estar errada. Aí você marcou B. Os lisossomos são originados complexos de Golgi. São, até mostrei antes. Quando se fundem com bolsas membranosas, lisossomos primários, não é primários, é secundários. Essa é difícil de achar no material, mas dá. Então, letra C, o resto do processo digestivo constituído por material não digerido não é excretado por pinocitose, é exocitose. Então, você tem que ler cada alternativa e riscar a palavrinha que faz ela ficar errado. E, de preferência, escrever uma palavrinha que faria ela ficar certa. Isso demora. A maioria dos alunos estoura o tempo para biologia com os testes e não se dedica para corrigir os erros. Meu Deus do céu. Não se dedicar para corrigir os erros é tocar a maior eficácia que uma lista de exercícios pode ter no lixo, que é indicar o que tu ainda não aprendeu. Mas tem que dar tempo. Então, tu tem que estudar a matéria na aula, para em casa só fazer uma revisão ativa e de preferência começar os exercícios no dia da aula, para fazer o segundo bloco de exercícios 5 dias depois da aula. E aí você vai ter 1 hora, cara, para estudar tintim por tintim os exercícios que tu errou e fazer flashcard do que tu errou e fazer lista de perguntas com erros do que tu errou. A correção aprofundada, galera. Isso é muito importante. Tudo que é aluno que passa em medicina fala. Caprichem na correção dos exercícios. Falamos aula passada os tipos de erros que podem ter para corrigir o exercício. E aí você vai voltar no texto, entendeu? Deixa eu aclarar aqui. Aí você vai voltar no texto. Tá vendo aqui o texto? Você vai voltar lá no texto do lisossomo. Aí tu vai ler, entendeu? Que o lisossomo, olha aqui, até vou mostrar ali, ó, no erro do aluno, que se fundiu ao fagossomo, ele é o lisossomo secundário, não primário, tá aqui, sabe? E é muito melhor tu achar sozinho do que mandar uma dúvida pro professor. Tô com preguiça de procurar, vou mandar uma dúvida pro professor. Não é que o professor não vai se negar a responder. Mas é que ele vai responder e tu, tá. Passivo, não fez nada. Então, você só tem que procurar o professor quando assim, esgotou os recursos. E esse negócio de ir atrás da resposta, cara, é muito bom para lembrar das coisas. E tu vai lembrar das coisas que, tu não lembra, sabe? Então, flashcard, lista de perguntas. E, por fim, tem muita gente que gosta de fazer isso. Faz os exercícios no primeiro dia. Se der, já corrige os exercícios no primeiro dia. E no segundo dia, tenta fazer um mapa mental sozinho. É o invertido. Em vez de fazer o resumo e depois fazer o exercício, é fazer o exercício e depois fazer o resumo. E aí depois ir lá e aparar as arestas. Uma coisa que é até importante, assim, eu até terminei, então, até posso fazer um fechamento, mas antes, na aula, galera, tem gente que durante a aula, é muito maluco, em vez de ficar fazendo anotações durante a aula, o cara vai fazendo perguntas. Tem guri aí do YouTube que assiste as aulas da medicina com o celular ligado, o Anki ali, e a guria vai fazendo flashcard na aula, sabe? Olha que loucura. Tem gente, já assisti, enquanto eu dou a aula, a pessoa faz o mapa mental na aula. É uma maneira de fazer de uma maneira ativa, porque o professor tá dando uma coisa e tu tá lá fazendo o teu mapa mental na aula, tu tá tendo que pensar, tu tem que organizar as ideias, entendeu? Na aula, ativo, uma criação tua. Lembra a aula passada? Quando você faz resumo escrevendo com as tuas palavras, lembra mais do que quando faz resumo só copiando.
entende? Então a aula é o lugar para tu tocar violão junto com o professor e não para tu simplesmente ficar assistindo ele a explicar como toca violão e só deixar para pegar no violão em casa. Não, né? Tu vai pegar o violão ali. Por que os professores que fazem mais sucesso no cursinho, eu já notei isso, fazem muitas perguntas para os alunos e os alunos respondem muito? Porque quando ele está fazendo pergunta para vocês, ele está fazendo o active recall com vocês. Sem vocês nem saberem, ele está induzindo vocês ao active recall. Aí tu lembra bem mais das coisas em casa. Meu Deus, esse professor é um mago. Não, ele usa técnica. Ele está botando vocês na atividade, em vez de só ele ficar na atividade lá. Então, galera, essa é a técnica para arrasar numa aula, para perder menos tempo estudando a aula e ter mais tempo para as técnicas que te ajudam a lembrar mais, que são as técnicas ativas. Dá uma olhadinha antes, é importante para tu chegar na aula coordenado. Tentar saber o que eu já sei, o que eu não sei, ajuda demais a entender que nível daquela matéria tu está e quais são as principais lacunas que tu tem naquela matéria. A hora da aula é a hora de focar em corrigir as lacunas, sabe? Ou se tu chega sem saber nada, focar em pelo menos saber o básico e não ficar se estressando com detalhe, porque na hora do exercício vai vir o detalhe, tu vai ter uma oportunidade, ainda nesse momento, fazer isso. Aí depois em casa, no mesmo dia, ou na pior das hipóteses, no dia seguinte, para perder menos, a maior quantidade possível de memória, curva de esquecimento. Porque quanto mais coisa tu estudar daquilo no dia e repetido em diferentes horas do dia, mais tu vai consolidar, mais vai para a memória de longo prazo. Tem gente que antes de terminar os estudos, durante 10 minutos, só repassa tudo que estudou naquele dia, naquela tarde. Uma repassada rápida. Galera, essa repassada rápida é mais uma vez que tu olha o negócio ao longo do dia. Quanto mais vezes tu olhar o negócio ao longo do dia, maior a probabilidade de tu lembrar no futuro. Muito inteligente fazer isso também, sabe? Então, eu espero que com essa aula e depois estudar novamente alguns dias depois, curva de esquecimento, sabe? Então foi o que eu falei, eu dei para vocês assim um caminhão de ideias, é ou não é? Serve essas 11, eu faço isso, eu não faço aquilo, o que eu começo a fazer, o que eu não começo a não fazer, é isso que é legal, é isso que é legal, sabe, se o cérebro tá assim, meu Deus, que loucura, é isso aí, sabe? Então, tem em cada matéria, o quebra de cabeça de vocês está num estágio diferente. E é muito importante a gente saber identificar isso aí. Sabe? Tem gente que já fica maluca, cara, eu vou fazer uma lista de todas as aulas de biologia e eu já vou tentar lembrar como é que eu tô em cada uma delas. Acho ótimo, muito organizado, legal, sabe? Já vai saber quando é que tem que focar mais, quando é que focar menos. Agora, só chegar na aula, surpresa, hoje é respiração aeróbia. Cara, tu vai passar muito trabalho em casa. Não vai dar tempo de fazer os métodos ativos. Se tu tá indo para aula para estudar, estuda na aula. Por que vai chegar em casa e vai perder um tempo estudando de novo, que já poderia ter estudado bem na aula? Tá bom? Parece que vai dar errado os métodos ativos, porque parece que tu mais erra do que acerta. Mas lembrem dos artigos científicos mostrando que quem faz o método ativo é quem fica mais inseguro. E uma semana depois, quando tu vai ver quem aprendeu mais, quem faz o método ativo, é quem vai melhor. E com isso eu me despeço de vocês, espero que a aula esteja assim revolucionando a maneira de vocês se enxergarem como estudantes, tem me revolucionado a minha maneira de me enxergar como professor, de enxergar os meus alunos como estudantes e ver como eles, sabe, tão isotônicos, passivos, sempre fazendo a mesma coisa e como eu tenho que fazer muita força para empurrar vocês e eu entendo todas as resistências que tem e, sabe, vocês vão encontrar em mim um motivador semanal dos métodos ativos, então se vocês quiserem falar comigo, falar sobre como é que tá rolando, o que tá acontecendo, cara, eu vou amar escutar vocês e auxiliar vocês, porque para mim também tem sido, assim, um desafio muito legal e ver as coisas na prática, como estão acontecendo, para mim, sem dúvida, vai ser, assim, ó, alvo de muita alegria, tá bom? Então é isso aí, um beijo e até mais.